eu tentei ver House of Cards e eu não entendi nada. Ai, como esse Frank Underwood é mal. Mas afinal, como entender política vendo House of Cards? Eu boto aqui um Frank Underwood, a Claire. Vou botar só a Claire. Umas políticas e tem que avisar a galera que tem que se inscrever no canal, né? Daí passou. A vinheta agora. Existe um conceito na política chamado Realpolitik, é um conceito alemão. Trocando em miúdos é mais ou menos como a política funciona na prática. Por exemplo, os Estados Unidos ideologicamente é contrário à China, à Venezuela, mas nem por isso ele deixa de comercializar com esses países. Compra lá petróleo da Venezuela, faz a galera fazer os iPhone e outros produtos lá na China, sabendo que muitas vezes pode ter um trabalho super explorado e tal. Então essas diferenças ideológicas, elas ficam distantes quando se trata de business. Ai, por que ele não para de comprar então o petróleo da Venezuela, o Obama comunista? Ele não vai parar, o Bush comprava, se o Donald Trump ganhar, o Donald Trump vai comprar também. Parece muito aquilo lá em House of Cards do Frank Underwood bebendo com o presidente da Rússia, estabelecendo até um certo vínculo de amizade e tal, ou pelo menos de respeito mútuo entre os dois. Então é uma política pragmática. Tá, mas de onde é que vem então esse tipo de política e tal? Quem fez essas primeiras análises? Tem um cara chamado Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença, na atual Itália. Ele foi político, ele foi diplomata, ele foi historiador, ele foi açougueiro, ele dava banho em cachorro. Então, essas partes aí ele não foi, tá? Mas é só pra, tipo, o cara tinha 1000 habilidades, ele fazia várias coisas. E ele é considerado o pai da ciência política moderna, porque ele mostrou como um Estado, não esse Estado liberal com 3 poderes, né? Não era esse que ele tinha na época, mas como o Estado e os governos agem pra se manter no poder. Não é como deveria ser. Olha, eles deveriam agir assim, não. Ele mostrou como é que se agiam na prática. E daí ele traz alguns conceitos. Ele foi o primeiro cara que falou que a ética na política é totalmente diferente da ética religiosa. Então ele vai lá e traz assim, ele é o cara que separa mais ou menos o Estado da religião. Aí tem que avisar o Malafaia, né, que Maquiavel já tá aí há muito mais tempo que ele, né, provando que o que ele faz tá errado. Ele também acreditava que as pessoas eram más por si só, elas eram super cruéis. Então isso que ele chama de príncipe, a gente vai chamar de políticos, tá, mas isso que ele chama de príncipe, não fugiriam às regras, eles também seriam tão humanos quanto o ser humano. E aí que tem aquela frase, os fins justificam os meios, que ele nunca disse, nunca foi escrito ipsis literis isso. Mas o que tem por trás disso é que, e ele fala, né, que os príncipes devem agir dentro da moral sempre que é possível. E se não for possível, não tem nada demais tu, né, infringir um pouco essa moral. É tipo aquilo, ó, tenta sempre fazer o certo. Se não dá certo, tu faz o errado que vai dar certo. Então pro Maquiavel tu vai ter uma moral pública que é totalmente diferente da moral privada, né? Então a política ela é tratada de uma forma diferente que é como é tratado no âmbito privado das pessoas. Tem alguns autores, que nem Rousseau falou que na verdade o que ele fez foi escrever esse livro para mostrar pro povo poder se libertar dessas amarras e compreender política e tal, né? Tem alguns autores que defendem essa tese. E também é dele que é responsável a origem da palavra maquiavélico, né? Tá, pessoa muito maquiavélica, pessoa muito cruel, pessoa cheia de artimanhas para conseguir as coisas. É graças a esse cara. E aí que entra uma figura absurdamente carismática chamado Francis J. Underwood, ou Frank Underwood, que ele é um congressista norte-americano da série House of Cards, e tu acaba gostando bastante dele, assim, porque ele quebra a quarta parede, né? Então ele fala com o telespectador mostrando todos esses bastidores e esses meandros da política aí. É importante lembrar que House of Cards é inspirado numa série britânica, né? Qual que é o nome? House of Cards. Olha só! Da BBC, se não me engano. Não lembro se era sobre o mandato da Margaret Thatcher. Ou se era depois, acho que era depois da Margaret Thatcher. Então naquilo ali ele vai te explicar como é que funciona essa Realpolitik, não sei pronunciar alemão, meu alemão anda meio fraco. Outro exemplo pra tu ver como é que funciona a Realpolitik é aqueles grampos que fizeram no Lula. Não vou entrar no mérito aqui do teor da conversa e tal, mas uma parcela da população ficou super chocada porque o Lula falava palavrão, porque o Eduardo Paes falava palavrão. Aquilo ali é bastidor de política, é aquilo ali que acontece sempre, né? Ai, o Lula fala palavrão desbocado. Como se os outros não falassem, ou se os outros não fizessem coisa pior. Não é isso que tá em jogo. Esse é o tratamento político que se dá dentro dos bastidores. Né? Tu vê isso na série sempre quando o Frank Underwood vai meter uma pressão na galera, assim. Ah, tu vai fazer tal coisa. Essas atitudes aí, tanto do Frank Underwood falando com a galera, quanto do Lula, tem o dedão Maquiavel de qualidade, assim, pra ele isso é normal, faz parte da política.
Daí dentro do pensamento do Maquiavel vai ter dois conceitos muito importantes, virtude e fortuna. Na Roma antiga tinha uma deusa chamada Fortuna. Ela era a deusa da sorte, tanto má sorte quanto boa sorte. Ela era a deusa do destino, da esperança. Ela era uma deusa de tudo que acontecesse ao acaso com as pessoas. Ela não está associada à riqueza e bens materiais em si. Aquela expressão, Essa pessoa é super afortunada. não está associado necessariamente a ter dinheiro. Tem outras coisas. Maquiavel retoma essa deusa e usa a fortuna como um conceito, esse algo como acaso dentro da política. A passeata pró-impeachment, por exemplo, não foi uma boa fortuna, não foi afortunada para Dilma, porque, né, causa cisão no governo, tem uma série de tensões, os políticos da oposição usam disso e aproveitam, não foi bom para ela isso. Ou que nem tem no House of Cards, né, tem um episódio lá que tem uma ameaça de um furacão que vai bater na costa dos Estados Unidos, e o Frank Underwood tinha tirado todo o dinheiro desse fundo de emergência para botar no projeto dele o American Works. That plan is America Works. Né? São exemplos de fortuna na política, são só esses contextos, essas ocasiões, essas coisas ao acaso ou inesperadas que acabam mudando o teor ou o tom da política. Já a virtude, que é um conceito que o Maquiavel admira bastante, é a habilidade de lidar com esses acasos, é a habilidade que as pessoas vão ter de lidar com a fortuna. É como no Japão, né? Pessoal, o Japão tem terremoto, periodicamente tem terremoto. Vamos chamar esses terremotos de fortuna. O que os políticos fazem para lidar com esses terremotos é o que é chamado de virtude. É tu saber usar esse Paranauê Paraná. Porque os ventos da fortuna sempre podem mudar de direção, né? Olha que bonito que ficou isso aí. Para o Maquiavel é possível um político tomar o poder sem ter virtude. Toda essa fortuna ajudou esse político. Eu não entendi esse. Exemplo clássico é a tia Dilma, que foi eleita em 2010. Naquela época o Lula elegeria qualquer pessoa, por exemplo. Ela quase caiu por acaso ali e foi eleita. Ela não teve virtude, não foi ela que correu atrás, fez um monte de coisa, se planejou, articulou. Não, ela foi escolhida e foi alçada ao poder. Mas pro Maquiavel, o político que não tem virtude não consegue permanecer no poder por muito tempo. A Dilma caiu, não fez o que o Lula tinha feito. O Lula conseguiu uma base aliada forte, mesmo que em tese ela fosse diferente ideologicamente dele, ele tinha o Congresso ali, mais ou menos na mão dele, né? Então ele soube ter virtude para articular isso. Ou como Maquiavel diria, havendo a possibilidade não ser a parte do bem, mas que havendo necessidade, saiba usar o mal. E é aqui que entra aquela frase, os fins justificam os meios. Sempre que tu puder, faz o bem, mas se chega um momento ali no teu governo que tu não pode fazer o bem, não hesite em fazer o mal. Dentro dessa frase que os caras tiraram, os fins justificam os meios. Eu sou contra o impeachment. Eu sou a favor do impeachment. Eu sou contra o Lula. Lula Arápio. Eu sou a favor do Lula. A gente não tá discutindo isso, a gente tá fazendo uma análise. Isso aqui é tipo os bastidores da política. Outro exemplo é quando os caras aparecem na propaganda eleitoral com umas camisas social com a manga, assim, pra dar aquela ideia de doutor trabalhador, sabe? Abre assim, não, esse cara é doutor, ele estuda, mas ao mesmo tempo ele põe a mão na massa. Ou aqueles políticos que fazem curso em Harvard de 2 semanas e coloca no currículo. Isso tudo o Maquiavel falava. O político ele não precisa ser, ele precisa aparentar ser. Tipo homossexualidade. Não fica claro no House of Cards se o Frank Underwood é ou não homossexual, mas que ele teve já alguns relacionamentos homoafetivos. Só que isso pegaria mal dentro do eleitorado dele, que é conservador, por exemplo. Então é o que ele esconde. Ou tu realmente acha que num congresso, sei lá, 500 e poucas pessoas, mais deputados, assessores, tu acha que o único homossexual é o Jean Willis, que fez toda a base eleitoral dele por ser homossexual, né? Olha aqui. O uso da virtude. Olha que viagem isso aí. Outro exemplo é quando Maquiavel diz que o príncipe deve saber fazer a maldade de uma vez só e o bem aos poucos. Por quê? Porque ele acreditava que as medidas amargas, se feitas de uma vez só, entrariam no esquecimento, e se o bem feito de uma vez só também cairia no esquecimento. Então vai dando o bem aos pouquinhos e a maldade faz uma vez só. Isso a gente vê muito nesse pacote de maldades que a galera chama do governo Temer, né? Ele assumiu e já lançou uma série de coisas de uma vez só, que se ele for fazendo isso aos poucos vai ser ruim. Ou em época eleitoral, né, que tudo que é obra ou fica quase pronta no período eleitoral ou fica pronta no ano eleitoral, né? Também é uma forma de dar o bem aos poucos. Ou lá quando tem o Frank Underwood, que ele articula todo o Congresso para fazer a reforma da Previdência. Quando ele articula todo o Congresso para fazer a reforma da educação, né? São articulações que o cara tenta fazer de uma vez só, porque o mal tem que ser feito de uma vez só. Exemplos são inúmeros. Me senti Luciano Huck agora. Loucura, loucura, loucura. Mas esse vídeo serve para analisar a política pro conceito de além do bem. Isso é ruim.
ruim, isso é bom, aquilo é mal. E que tu observa esses conceitos de fortuna e virtude, tu ajuda a explicar por que determinados projetos deram certo politicamente e determinados projetos não deram certo. E também tu consegue ver como isso é presente no House of Cards. O Sr. Frank J. Underwood é um cara absurdamente tomado de virtude. Tanto ele quanto a Claire. A Claire também, Claire é ótima. ela faz várias, ela é tomada de virtude. Claire é ótima. E o que interessa pra ambos, pra Claire, pro Frank Underwood, é esse projeto de poder, é ter o poder. Que é como o Francis fala pro Remy Denton. Que desperdício! Ele escolheu dinheiro ao invés de poder. Tem um dos episódios que ele fala isso pro cara, né? Ele culpa o cara porque o cara escolheu dinheiro ao invés de poder. E ele dá um exemplo lá da casa. Que dinheiro é ter uma casa enorme num bairro ruim, sendo que a graça toda do poder, o poder é o quê? Aquele prédio antigo, mas que tá lá, sólido, bem localizado. Isso seria o poder. Então, pra essas pessoas, pra dentro das análises do Maquiavel, não interessa tanto o dinheiro. Interessa mais esse projeto de tu manter um estado coeso e priorizar o bem comum. Era isso que o Maquiavel acreditava. Ele queria um príncipe, um político que desse essa coesão no estado pra priorizar o bem comum. Um livro que ajudou bastante esse aqui, Poder e Sociedade no Castelo de Cartas. Só não gostei muito do título, podia ter mantido em inglês, né? Porque senão parece aquelas tema da Globo. Rede Globo apresenta Castelo de Cartas. Mas é um livro muito bom de uns sociólogos, um deles é meu amigo, uns jornalistas, eles fizeram um financiamento coletivo pra lançar esse livro. Vale a pena, tá o link ali embaixo se alguém se interessar, quiser comprar e tal. Traz uma série de artigos todos trazendo ciência política dentro de House of Cards. E aí, tu concorda ou não com os exemplos? Que outras formas a gente pode fazer pra conduzir esse bem comum? Será que é só através do Estado? Será que não existem outras formas? Será que se o Estado ele tá como tá, os problemas sempre vão ser os mesmos? Como tu vai criar mecanismo mais participativo na política que tu consiga acompanhar, mais democrático? Que outros exemplos, então, aí de virtude e fortuna vocês teriam pra trazer? Não te esquece de se inscrever no canal, de curtir a página do Face, de me dar um abraço quando tu me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!